caros irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. E Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, caros irmãos e irmãs. Para essa terceira noite, queridos irmãos e irmãs, aqui presentes no santuário, irmãos e irmãs que nos acompanham pela Web TV, que estão juntos fazendo também a trezena de Santo Antônio, nós temos como tema para essa noite de Santo Antônio a oração e o jejum. Acredito que nada melhor do que nós retomarmos com muita calma essa leitura do livro de Tobias, esse trecho, para a gente refletir exatamente sobre o sentido da oração, dessa nossa busca cada vez maior da intimidade com Deus, desse nosso sentido de pertencermos a Deus. Veja que as orações de Tobias e de Sara, que estão descritas nesta leitura, eu recomendo ler em casa, quem puder, com muita calma também essa leitura de hoje, esse trecho do capítulo 3. A oração de ambos é bela, é profunda. A oração de Tobias é uma prece de uma pessoa, diríamos assim, que está banhada em lágrimas, de alguém que, como que não enxerga futuro na sua vida, não tem perspectiva para a sua frente, mas que ao mesmo tempo ele se coloca diante de Deus na sua verdade. Porque Tobias ele continua a acreditar na justiça, na misericórdia e, acima de tudo, na lealdade do Senhor. O Tobias, mesmo na sua aflição, ele pede a Deus uma única coisa que ainda ele consegue vislumbrar, que ele acha que ainda é possível
que é o quê? A morte. Mas aqui entra algo bonito, porque Deus ele é capaz de ir além daquilo que nós pedimos. Aqui está o sentido da oração. Vai além. Porque o que faz Deus? Deus não dá a Tobias a morte. Deus dá a Tobias vida. Da mesma forma, a oração de Sara. Veja, a oração de Sara é o grito de uma mulher desesperada, de uma mulher insultada. Diríamos assim, diante dessa realidade dela de ser viúva tantas vezes, é uma vida sem futuro. Para a sua época, aquilo que era assim, o pensamento, o sistema da época. Mas a leitura ela vai mostrando que mesmo diante dessa situação, ela também não se deixa dominar pelo desespero. Diante do Senhor, banhada em lágrimas, com muito choro, ela pede exatamente para ser libertada dessa desgraça. Daquela espécie como que se fosse uma maldição com que fez que os 7 maridos dela, com quem ela havia contraído, havia casado, tivesse morrido logo na noite de núpcias. E veja que, ao contrário de Tobias, o que ela pede? Ela não pede a morte, mas ela pede a libertação, ela pede vida. Ora, as orações de Tobias e de Sara, apesar desse aparente desespero de ambos, deixam transparecer para a gente o quê? A fé, deixam transparecer a humildade diante de Deus, deixam transparecer a conformidade com a vontade de Deus. Aqui é bom entender bem conformidade. Conformidade não é dizer assim, pronto, Mas conformidade significa o quê? Agir conforme Deus. Isso é conformidade. Então, conformidade com a vontade de Deus. E Deus vai corresponder aos pedidos de ambos, Deus corresponde, enviando anjo para socorrê-los. E a leitura vai dizer assim que tudo vai acabar bem. Ora, mas na nossa vida, nós vamos presenciar também, durante a história de tantas pessoas, nós vamos ver que Deus nem sempre corresponde dessa forma. Ou responde desse modo como respondeu para Tobias e Sara. Se nós pegarmos exemplos de muitas pessoas, pegarmos exemplos de muitos santos e santas, fizeram uma experiência diferente, a experiência do silêncio de Deus. Uma experiência muito semelhante à própria experiência de Jesus na cruz. Daquele sentimento, meu Deus, afinal de contas, onde é que você está? Por que me abandonas? Com tudo que eu estou passando. E também muitos que fazem uma experiência de uma certa, inclusive, ausência de Deus. Ora, por que tudo isso? Veja, eu acredito que muitos de nós já fizemos experiências, tivemos experiências semelhantes às de Tobias e de Sara. Todos nós, de alguma forma, nos encontramos em situação, em algum momento da vida da gente, em situação de sofrimento, quase que no limite daquilo que a gente julga ser possível sofrer. Eu consigo sofrer até aqui. E a gente conseguiu, mesmo assim, diante de tudo isso, não nos perdermos. Como eu diria assim, sem perder a cabeça, sem a gente se desesperar. Mas talvez nós nem sempre conseguimos ter reações semelhantes às de Tobias e de Sara. Por vezes a gente vive o sofrimento como algo que nos envolve e sufoca. Qual é a reação da gente? A gente às vezes tem a tendência de gritar, de a gente reagir, a gente tem a tendência de fazer perguntas, a gente tem aquela ideia assim,
uma tendência de exigir respostas, a gente procura saída, a gente acaba procurando os culpados por essa situação. Se a gente se lembra de Deus, é muito mais naquele sentido de interrogar Deus, ou então, inclusive, de acusá-lo e de exigir de Deus algum remédio para tudo o que a gente está passando. Veja que Tobias e Sara se comportam de um jeito totalmente diferente. É importante a gente observá-los para a gente, inclusive, aprender com eles. O que eles nos ensinam? Eles nos ensinam que, mesmo diante de tudo o que eles estavam passando, tragédia, sofrimento, ambos rezam. Ambos se abrem a Deus. Porque ambos, eles se reconhecem criaturas, se conhecem como pessoas limitadas, imperfeitas, têm as suas carências, e eles se dirigem a Deus, em primeiro lugar, não para fazer queixa. Vocês percebem? Não para fazer queixa, não para narrar os sofrimentos. Mas olha a coisa bonita que eles nos ensinam. Eles se dirigem a Deus para bendizer a Deus, para adorá-lo, para manifestar, inclusive, como que espanto pela grandeza e pela justiça de Deus. É isso que eles fazem. E eles afirmam, mesmo diante dessa situação difícil deles, eles afirmam a esperança, eles afirmam a confiança que os animam diante de Deus. E confessam as suas fragilidades. Por que eles fazem isso? Porque eles têm consciência de que Deus tem um coração grande, que é o Deus da vida, que Deus não vai deixá-los desamparados. Então, na sua oração, eles não pensam só em si mesmos, mas eles levam em conta, inclusive, o drama de todo o povo deles, que está no exílio. Então, eles dão para a gente, nesse momento que a gente reflete, nessa noite que a gente reflete sobre a vida de oração, sobre o jejum, que são duas coisas que não dá para dissociar, eles dão um exemplo, um belo exemplo para todos nós, no sentido de que nós muitas vezes nos fechamos nos nossos problemas, a gente se esquece, ou então a gente não dá devida atenção aos outros. Eu acredito muito, assim, que nós só vamos saber viver bem, quando a gente bem sabe rezar. Nessa mesma perspectiva de Tobias e de Sara. Por que isso? Porque a oração não é simplesmente uma repetição de palavras, gente. Mas a oração, ela tem como finalidade primeira, como grande finalidade, de ajudar todos nós a viver como filhos e filhas de Deus. E irmãos e irmãs entre nós. Este tem que ser para a gente o ponto de partida na vida de oração. Se a oração que a gente faz, ela não produz em nós essa atitude de vivermos no amor de Deus e de vivermos no amor fraterno entre nós, a oração não tem eficácia. Ela não vai resolver. Não vai resolver. E da mesma forma, eu diria assim, que a gente não pode se assemelhar àquelas tantas e tantas pessoas que pedem 1001 coisas a Deus e de que não necessitam. E a outra questão que eu quero chamar a atenção, a gente também não pode colocar a eficácia da oração na quantidade de oração que a gente faz. Não podemos. Ou então, nos vários ritos que nós realizamos. Por que isso? Porque se faltar em tudo isso, as disposições interiores da gente, não se pode pretender nada.
Não se pode. E a disposição interior mais importante para nós é a disposição da fé. A gente tem que pedir com fé. Não é pedir por pedir como um papagaio. É pedir com fé. Essa é a disposição importante. Porque sem fé, é impossível a gente agradar a Deus. Veja o exemplo de Tobias e Sara. O que eles fizeram, essa relação de se colocar diante de Deus, foi uma relação de profunda fé no Deus da vida, que não deixaria eles naquela situação de sofrimento. Então, essa é a disposição mais importante. Se vocês lerem um trechinho da carta de Tiago, acho que é o capítulo, logo no início, 3 ou 4, o Tiago ele vai ter uma frase que é muito importante nesse quesito da oração, porque ele vai dizer assim, que se nós não recebemos aquilo que nós pedimos, o Tiago vai dizer assim, é porque nós pedimos mal ou pedimos com um coração adúltero. Veja que palavra forte. Ou seja, um coração dividido. É um coração que não está inteiramente em Deus. Então, quando a gente faz o nosso momento de oração, o nosso coração ele tem que estar em Deus. Ele não pode estar em outro lugar. É lá, tem que estar em Deus. Então, para finalizar, caros irmãos e irmãs, essa reflexão dessa noite, veja que a oração, nós temos que gravar isso e levar para a vida da gente. A oração, ela tem que ter para a gente essa grande finalidade de cultivar a intimidade com Deus, essa intimidade divina, de dar para a gente vitalidade à nossa vivência, à nossa vida, uma vida que se assemelha exatamente na vivência da Santíssima Trindade que celebramos no domingo, no sentido de sermos abertos para os outros, e não uma fé egoísta, individualista, assim por diante. Então esse é o desafio para nós. Então eu queria chamar a atenção assim que eu sei que todos nós temos múltiplas tarefas, muitas coisas para fazer na nossa vida, no nosso dia a dia, mas é importante a gente tomar essa consciência de que não há realidade mais importante para a vida nossa do que a oração. A oração é como se fosse a vida de uma pessoa. É a vida de quem sempre tem um coração renovado, de quem sempre tem um coração aberto. E a oração é o que nos anima sempre, a todo momento. A oração tem que ser para a gente, na nossa vida, não é só oração para pedir, mas a oração é uma relação de que eu me lembro sempre de Deus. Uma recordação de que Deus faz parte da minha vida. Então nós temos, eu recordo, eu já falei muitas vezes isso aqui, nós tínhamos lá o cardeal de Fortaleza, depois foi o cardeal de Aparecida, e antes dele falecer, ele residia conosco lá em Porto Alegre, no nosso provincialado. Ele sempre dizia assim, que quando a gente estabelece essa relação com Deus, na oração, ele dizia assim, que é preciso a gente se lembrar de Deus mais vezes do que nós respiramos. Complicado esse trem, né? Complicado. Mas para quê? Porque, no fundo, o que ele quer dizer com isso? É que a gente precisa se convencer de que a nossa vida, sem oração, ela não vai para frente, ela não anda. Ela trava, tranca. A gente vai viver de uma forma muito superficial. A gente vai acabar sentindo... A gente pode ter tudo, mas nós vamos sentir um vazio dentro da gente, um oco, que só Deus tem essa capacidade de preencher. Isso não é fácil de fazer. Não é fácil de acontecer isso na nossa vida. Por isso que eu resolvi não me aprofundar muito no tema do jejum, porque são dissociados, mas o jejum tem esse aspecto muito prático de quê? De nos colocar nesse caminho da intimidade com Deus. O jejuar não é só o jejuar para que os outros estejam vendo que eu faço jejum. Mas o jejuar é exatamente nos colocar nessa perspectiva de ajudar a educar os meus hábitos, de me aproximar sempre mais de Deus, de eu perceber que eu preciso ainda me converter mais.
converter o meu coração, os meus pensamentos, os meus gestos. Enfim, para dizer o seguinte, que quando a gente faz essa perspectiva do jejum, é para transformar a vida da gente. Não é para sofrer, mas é para ajudar a nos educar nos nossos hábitos, para a gente se aproximar sempre mais de Deus. Foi o que o Jesus fez no deserto, quando ele foi jejuar. Ele foi jejuar para bonito? Por belo prazer? Não. Ele foi jejuar exatamente para quê? Para ele se educar. Se educar. Para ele converter o coração naquilo que era necessário ainda para ele poder assumir a missão. E para ele sentir a presença de Deus atuando na vida dele. Então, caros irmãos e irmãs, que de modo especial essa leitura de hoje, é difícil a gente ter leitura, né, de Tobias, esse exemplo do próprio Tobias e de Sara, possam de fato assim, nos cativar, para a gente cultivar essa intimidade com o Senhor. De a gente ter essa consciência que Deus tem um coração grande, Deus é Deus da vida, Deus não deixa a gente desamparado jamais. Assim seja.